Ganhei mais de 20 mil reais trocando este material por este. Nós economizamos mais de 300 reais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do documentário Casa Carbono Zero. E você deve estar se perguntando de onde surgiram essas informações e como conseguimos levantar esses dados, não é mesmo? Para nos ajudar a ter mais controle e evitar desperdícios durante a obra, utilizamos o sistema Mais Controle desde o início da construção da Casa Carbono Zero. E agora vamos te apresentar esse sistema e mostrar todos os benefícios de utilizá-lo, inclusive na sua obra. Hoje a gente está com um sistema na nossa primeira obra, como a gente já falou anteriormente, né, um desafio de implantar o sistema, né, numa obra. E na primeira sempre tem um desafio maior, mas eu vou te falar assim, ó, nós, graças a Deus que tem esse sistema, graças a vocês, porque em todos os elementos que acontecem numa obra, a nossa preocupação é em fazer com que ela fique palpável, que a gente consiga ver os números, tá organizado financeiramente, com planilhado e tudo mais. E centralizar tudo num sistema fácil, que é o de vocês, né, ficou muito melhor para nós. A Vanessa está aqui, vai explicar um pouquinho de como foi feito esses nossos primeiros passos. Agora, uma das coisas que eu gostaria de te perguntar hoje é dos paradigmas, né, que nós temos que quebrar mentalmente. Né? O sistema Mais Controle, ele traz um controle melhor da obra, mas o Mais Controle ele não foi pensado também em nós pensarmos que nós, né, na parte emocional, na parte intelectual, temos que ter um controle também de sair de não vou dizer de um amadorismo, mas sair de uma cultura mais simplificada, ou de uma cultura no olho ou no grito. Isso eu nem falo somente de colocar tudo no sistema, eu falo também lá de colocar, de fazer o traço no olho, né? Tem que ser medido, né? Quando a gente começa a entender que a quantificação muda a nossa vida, né? Que os números, né, mais claros, eles mudam a nossa vida, vale a pena o processo. E nós estamos passando esse processo, planilhando tudo que está acontecendo, fazendo as compras, fazendo os registros todos via o sistema Mais Controle. Então, a pergunta, né, que eu quero começar contigo, agradecer que o sistema Mais Controle está na obra Carbono Zero, e o Mais Controle, ele é uma quebra de padrão, né, tanto de obra, para a gente ser mais organizado, mas ele é uma quebra também de paradigma, a gente tem que pensar mentalmente como ser um empresário da construção. Cara, legal, Felipe. Pô, muito bacana você ter começado trazendo esse ponto de vista aí do paradigma, tá? Vou te responder sua pergunta, e antes, assim, também agradecer a oportunidade da gente estar aqui, fazendo essa gravação, tá também contribuindo para o sucesso e crescimento da sua empresa, tá? Do Felipe, Vanessa, agradeço bastante aí em nome de toda a nossa equipe. E antes de eu responder sua pergunta, é importante dizer que o Mais Controle é um sistema 100% focado em gestão de obras, tá? Ele nasceu a partir de uma empresa da construção civil. Foi quando eu e meu sócio, Guilherme Junqueira, a gente tinha uma empresa de manutenção predial. Então a gente fazia serviço, a gente era especializado em reforma de fachada de prédio, em serviço de altura, pintura tanto para condomínios quanto para construtoras. A gente chegou a ter mais de 10 obras rodando simultaneamente, mais de 50 profissionais trabalhando na operação, era eu e ele na parte administrativa, 2 coordenadores de obras e mais uma pessoa também na parte administrativa financeira, tá? Junto com a gente. E tudo isso a gente fazia em planilhas de Excel. Isso foi lá em 2015, quando a gente, na verdade, de 2010 até 2015, a gente trabalhou nessa empresa de manutenção, na nossa empresa de manutenção, e a gente viveu na pele os desafios de gestão de obras. Tudo era feito em planilha de Excel, orçamento, visita técnica, checklist, gestão financeira, orçado e realizado, compras, controle de API, tudo isso em planilha de Excel. Mas com o tempo, as planilhas de Excel se tornam complexas, e ela começa a te consumir muito tempo, e muitas das vezes, o gestor da obra, o gestor da empresa, ele não sabe se uma obra está dando lucro ou prejuízo. Então foi aí que lá em 2015 a gente foi ao mercado buscar um sistema que pudesse nos atender. Todos os sistemas eram caros e complexos, fora da realidade de uma pequena empresa. Então a gente encontrou aí uma oportunidade de desenvolver um sistema extremamente intuitivo, focado para pequenas e médias empresas da construção, que executam obras, tá? E a gente fez uma pesquisa de mercado a nível Brasil, a gente falou com centenas de empresas, a gente pesquisou um monte de empresas, a gente contratou uma empresa terceirizada para fazer essa pesquisa, tá? E a gente identificou que a mesma dor que a gente sentia era a mesma dor de centenas de outras empresas. E a gente encontrou aí, Felipe, exatamente isso que você falou, cara, um paradigma. Essas pequenas, a gente fala exatamente assim, tá? Por isso que eu achei bacana você ter falado usar esse termo, paradigma. Porque na nossa pesquisa de mercado, lá no finalzinho, nas conclusões,
a gente identificou esse paradigma de que essas empresas, elas achavam que softwares eram caros e complexos, fora da realidade de pequenas e médias empresas. Então, foi aí que surgiu o Mais Controle, um sistema 100% focado na construção, completamente intuitivo, que integra todos os processos de orçamento, gestão financeira, compras, medição, diário de obras, estoque, enfim. E 100% focado, né, para atender essas demandas de pequenas e médias empresas, utilizando tecnologia de ponta para entregar uma solução que seja acessível. Então, o sistema, a gente identificou que o sistema precisava de ser fácil e acessível financeiramente. Então, para isso, a gente usa tecnologia de ponta para entregar a nossa solução para milhares e milhares de construtores hoje em todos os estados do Brasil. E a nossa solução, ela tem algumas vantagens para quem utiliza. A gente identifica que geralmente a empresa que vai adquirir um sistema, o Mais Controle, é importante que ela tenha a obra como atividade principal e ela tem ali uma mínima estrutura administrativa, de pelo menos 2 pessoas, vamos dizer assim, o gestor da empresa, gestor das obras e uma pessoa no administrativo. E a intenção, utilizando o sistema, também respondendo uma pergunta que você falou, né, como é que a pessoa sai ali do amadorismo? O que a gente chama, como que a gente enxerga esse amadorismo hoje? É o operacional. Então, o sistema, ele ajuda o construtor, o gestor da empresa e das obras a sair do operacional e entrar mais na parte estratégica da empresa. Alimentar a planilha, né, é o que a gente fala, né, na época que a gente também usava planilha na gestão das nossas obras, era planilha para tudo quanto é lado. E a planilha, com o tempo, ela se torna complexa, ela te consome muito tempo. Então, assim, acaba que o gestor ele não tem tempo para poder trabalhar no estratégico da empresa, né? Então, assim, em resumo, é um dos grandes ganhos que os nossos clientes dizem ter com o Mais Controle. Além da organização da informação, porque ele integra todos os processos ali, ele segue um fluxo, que assim, a empresa seguindo esse fluxo, ela tem um resultado automaticamente ali dos custos orçados e realizados. Então, isso entrega organização das informações, então rapidamente você consegue extrair um relatório com pouquíssimos cliques. 2, 3 cliques, você tem acesso a um relatório de custo orçado versus custo realizado. Isso em planilha de Excel, você tem que cruzar a planilha, você vai perder um dia inteiro, uma noite, vai deixar de ficar com a planilha de Excel, quem montou, ele até se ajusta ali, vai sabendo, mas no sistema Mais Controle, ela é autoexplicativo, né? Ela vai entendendo, é intuitivo, como vocês dizem. Então fica mais fácil para toda a equipe mexer, né? E você falou tudo também, cara. Uma coisa interessante também é que eu percebo que muitos gestores de obra, gestores de empresas, eles falam que tem falta de mão de obra no mercado. De fato, não é tão fácil você encontrar um profissional bom. Só que quando você não tem processos bem definidos na empresa, isso se torna ainda mais difícil. Então é muito comum eu ver, assim, conversar com pessoas que ainda não utilizam o sistema, reclamar da rotatividade da mão de obra. Porque geralmente ele usa uma planilha, aí ele traz uma pessoa que muitas das vezes não tem um conhecimento minimamente intermediário, aí a pessoa, o gestor, ele vai para a obra, quando ele volta, quando ele está indo para a obra, ele fala, quando eu voltar, eu quero esse relatório aqui. A pessoa, infelizmente, na maioria dos casos, não vai conseguir entregar o relatório que ela quer, entendeu? Então, o que vai acontecer? A pessoa vai sair da empresa. Não é porque ela não está gostando, é porque ela não tem processo. Então, o sistema, ele entrega processo, organização das informações, economia de tempo e economia de dinheiro também. É bem isso aí, né? O líder muitas vezes entrega alguma coisa para o colaborador e frita o certo do colaborador. Ele olha, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se ele não tem um sistema fácil, ele realmente pede para sair. Mas olha só como a gente está entrando em algumas linhas de raciocínio e a pergunta que eu te fiz, né? Quanto gestor, né, ele tem que quebrar paradigmas. O dono da construtora, tu está falando dos colaboradores também, se ele vai ter problema com a equipe. Mas o sistema já é fato, ele é fácil, ele é simples, é intuitivo. A gente entrando no sistema e mexendo no sistema e tanto alimentando quanto buscando o que foi alimentado, a gente tem uma clareza. Eu, como administrador, eu sei a importância que tem este resultado. E devido à importância desse resultado, a gente se submete ao processo, treinar a equipe. Eu coloco que o desafio que eu imagino dos gestores entrar lá e conferir e ver, porque ele está sempre cheio de tarefas, ele tem que estar lá, não é dizendo assim, será que é fácil ou difícil? Não, ele tem que tirar tempo para fazer isso, já é um primeiro desafio. Só que se ele não entender a importância que é o resultado disso, ele não vai tirar tempo. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente quebrar, né? O primeiro paradigma se tu não souber o quanto isso vai mudar a tua vida, primeiro, tu tem que ter uma noção do teu financeiro, tu tem que ter números para calcular a segunda, terceira obra, tu tem que ter a clareza de tudo para te ter uma empresa escalável.
Se tu não tem clareza se está dando, né, um lucro A ou B, né, se o lucro está maior ou menor, tu não tem tomada de decisão ou motivação e tudo mais. Então, para mim, é essencial. Ainda bem que a Casa Carbono Zero tem mais controle, porque a obra tem a complexidade, principalmente pequenos construtores, e tem muitas tarefas. A gente tem aqui a Vanessa, que fica responsável, né, por alimentar o sistema e buscar as informações. Eu acho que é importante a gente ter essas pessoas, né, não tem como o mestre de obra fazer tudo, né, não tem como o cara estar lá na obra e fazer tudo. Acho que tem que ter a pessoa do escritório fazendo isso, delegar essa função para ter essa organização. Mas, voltando à pergunta ali, esse paradigma, né, do capricho do dono colocar como prioridade, para mim é essencial. Mas tu vê que isso precisa a gente puxar mais a orelha do mercado para eles entenderem, ou as pessoas já estão vendo essa obrigatoriedade desses números? Legal, Felipe. Até gostei da frase que você falou, né? O próprio Deming já dizia na época da Revolução Industrial, né? Quem não mede, não gere. Então, assim, é necessário informação para poder tomar decisão. E, de fato, quando a gente começou lá atrás, 2016, mais especificamente, o mercado ele era mais resistente quanto à tecnologia, tá? Na gestão das obras e da empresa. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que a gente tem percebido, assim, uma busca maior por soluções integradas. Tá? Isso muito por conta que chega um momento que o construtor, para ele crescer realmente de forma organizada e sustentável, ele precisa de ter as informações de forma organizada. Então, o sistema ele permite isso. O sistema ele permite que o registro de informações sejam feitas, através do registro de informações, sejam feitas consultas para cada vez mais as obras estarem performando melhor. Então, ainda o mercado, eu acredito que ainda tem o mercado é muito grande, são centenas de milhares, são centenas de milhares, sim, são centenas de milhares de construtoras, pequenas e médias construtoras, tá? Quando a gente fez essa pesquisa lá em 2015, 2016, né, através da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, são mais de 130 mil, se eu não me engano, em pequenas e médias empresas. Se a gente for considerar as empresas que hoje já usam o sistema, a gente não está falando aí nem de 10%. Então ainda tem, assim, muita empresa trabalhando de uma forma ainda arcaica, que a gente considera. Tá? E embora, assim, a gente percebe que nos últimos anos, nos últimos tempos, recentemente, nos últimos 2 anos, a pesquisa e a busca por uma solução integrada, ela tem crescido. Tá? E olha só como foi. No primeiro parceiro, que é de painel monolítico, tá aqui a Hightech House, eu conversei com eles e disse, olha, nós vamos colocar o sistema mais controle. Ele disse, nossa, eu adoro o sistema mais controle, né, é fundamental e eu preciso alimentar o sistema mais controle com informações de painéis monolíticos, que são construções novas, então tem que ter mais elementos ali. Eu disse, a oportunidade ideal para a gente ter um escopo lá no mais controle, quem quiser fazer painel monolítico ou agora, que nós estamos evoluindo com a Casa Carbono Zero, com franquias, com mais pessoas querendo fazer esse formato, é essencial, fundamental, né, nós termos total controle, né, o mais controle, né, da nossa gestão, de tudo que foi feito na Casa Carbono Zero, né, e que vai ser feito nas outras obras. Então eu tive essa primeira experiência com a primeira pessoa que eu falei, eu disse, não, eu gostei que foi com mais controle. E não é nem um sistema, ele falou, é o mais controle, então já foi específico. Não só pela felicidade dele estar adotando o sistema, mas sim o sistema, né, que a gente escolheu para a obra. Então eu acho que essa força que vocês têm, pela facilidade, pelo atendimento de vocês, pela praticidade, está tocando, né, todas as empresas e construtoras. Né, e nós queremos fazer parte disso, queremos mostrar mais ainda. Eu acho que a função do Tec na Obra não vai ser falar tecnicamente, porque isso vocês falam muito bem e tem uma equipe especial para isso. Né, nós participamos de todo o processo ali, né, das primeiras reuniões, entendendo todo o processo, vocês têm uma organização perfeita. Mas nós estamos aí com o Tec na Obra para quebrar paradigmas, para pegar o construtor lá com modo arcaico, puxar a orelha deles e assim, meu caro. E a gente faz isso, porque muitos estão chegando na obra e dizem, nossa, mas que legal. Pois é, legal, porque tem todo um processo atrás aqui, né, e tu precisa fazer isso. Tu quer ter o resultado que eu tenho, também tem que fazer o processo que eu estou fazendo. E com certeza. Essas pessoas querem fazer isso. Eu não estou vendo resistência, não. Não estou vendo resistência, pessoas dizendo, claro que não é fácil, não é só querer e amanhã acontecem as coisas. Mas eles, né, estão com essa proatividade. Eu acho interessante isso que você falou também, porque assim, contar a história de trás para frente é fácil. Então, assim, nada melhor do que aprender com quem já passou por isso. Então, assim, hoje o Mais Controle, tem gente que chama o Mais Controle de aplicativo, de software, de sistema, né? Enfim, independente da forma que chamar, né? A gente considera que nós somos um sistema de gestão integrado, um ERP, focado em pequenas e médias empresas.
Então, assim, o construtor que quer crescer, ele buscar por ferramentas, por soluções que realmente foram validadas no mercado, e buscar por profissionais como vocês, que já validaram também o problema, a solução, né? Já passaram pelo problema e validaram uma solução. Então é como se pegasse aquela esteirinha, né? De vez em quando eu vejo assim, o pessoal viajando para fazer uma imersão, para fazer um curso, aí o pessoal gosta de filmar a esteira, né? Então, assim, aquela esteira do aeroporto que ela te faz chegar mais rápido no seu objetivo. Então, a gente valoriza muito parcerias como a que a gente tem com vocês também, porque vocês ajudam na qualificação dessas empresas. Não adianta nada a gente entregar uma solução que funciona, que está validada, mas que o profissional, em alguns casos, ainda ele ainda não se despertou, ele não passou pelo despertar ali da necessidade. Então, vocês vão trazer esse conhecimento, vocês vão trazer o conceito, porque a gente entrega a ferramenta. A gente entrega, imagina, que eu vou lá e entrego na mão de um pedreiro um martelo. Com esse martelo, ele pode pregar um prego na parede, ele pode construir um barracão, ele pode construir uma casa, e com esse mesmo prédio, ele pode construir um prédio, um estádio, se ele quiser. Então, assim, vai muito do conceito, como utilizar a ferramenta. E essa parceria a gente valoriza muito, a gente agradece aí, mais uma vez, a gente está junto aí nessa empreitada, ajudando a cumprir com a nossa missão, que a nossa missão, a missão da Mais Controle é ajudar a construir o Brasil. Tenho certeza que nós juntos aqui vamos cumprir com a nossa ajuda, chegar mais próximo de cumprir com a nossa missão, que é ajudar a construir o Brasil. Precisamos muito, Marcel, colocar o tech na obra, né? Colocar a tecnologia na obra. E isso para qual resultado? Para construir o Brasil com a mão de obra nova, porque a mão de obra antiga está morrendo. Essa que a gente diz assim, mas o pessoal não quer usar o aplicativo, ou o sistema, o ERP. Não, eles já querem, porque eles já entendem o processo, é uma nova geração. Inclusive, eles só vão entrar na área da construção se eles verem que tem essa organização, se é uma empresa. E eu já vou aproveitar, falando em nova geração, né, a Vanessa aqui, que está nos escutando e está aqui junto conosco, que alimenta o sistema ali, né, da Casa Carbono Zero, né, e eu converso muito com ela sobre essa alimentação do sistema. Como é, Vanessa, colocar essas informações no sistema lá? Então, é muito simples, é muito intuitivo, né? Eu gosto bastante de Mais Controle, pela praticidade mesmo. Tu chega ali, tu vê o que tem que ser feito ali, tá tudo muito, muito óbvio. E eu gosto muito, principalmente pelo fato que o Felipe me pergunta, Vanessa, como é que tá o andamento da obra ali? Quanto é que a gente tá gastando? Como é que tá indo? Vou lá, olho, tiro ali um Excel, uma planilha, mando para ele o relatório e tá ali, né? A gente consegue acompanhar no dia a dia se o que a gente planejou lá, aquele orçamento tá realmente sendo eficaz com o que a gente tá gastando, se tá tudo certo, né? Eu acho isso muito bom. Então, é isso, assim, uma experiência bem boa e muito fácil de usar. Tô gostando bastante. É isso que eu ia colocar agora, Marcelo. Às vezes eu lanço umas informações para a Vanessa quadrada e ela ajusta muito fácil, assim. E no caso do Mais Controle, eu tenho uma confiança total que quando eu preciso de uma informação, Vanessa, pega uma informação lá para mim, é porque a gente está alimentando e a informação vem. E fica uma forma simples, e eu acho que não é nem simples, não. É confiável de eu saber que eu estou me organizando num sistema que está conectando com tudo que eu vou precisar, inclusive para a segunda, terceira, 10ª, 100ª casa, porque se não fosse isso, parecia que eu não tinha começado nada, né? Porque se eu não tenho os dados, não tenho organização, então, desde os primeiros relatórios, já é interessante saber como está o andamento de tudo ali, e está sendo muito show. A Vanessa, então, né, já passou aí, né, o feedback dela, dessa facilidade, né, eu assino embaixo. Bacana, né? Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe. Hoje aqui, né, janeiro de 2025, a gente está com praticamente 2.300 clientes em todos os estados no Brasil. Isso são empresas. Se for considerar usuários, são mais de 7.000 usuários da nossa plataforma. E a gente agradece em nome de toda a nossa equipe, são 40 pessoas, são um pouco mais de 40 pessoas que a gente tem hoje trabalhando na Mais Controle, na área de marketing, área comercial, área de sucesso do cliente, que ajuda os nossos clientes no processo de implantação, suporte. São inclusive engenheiros, administradores que estão em contato com clientes no Brasil inteiro, e agradeço realmente de coração, em nome de toda a nossa equipe, ouvir os depoimentos, como o da Vanessa, assim, nos deixa muito felizes mesmo, assim, sem palavras, para saber, assim, porque uma coisa é a gente está dentro do escritório aqui, por mais que a gente atenda a construção, a gente está dentro do escritório, outra coisa é quem está ali no dia a dia, ali da obra, e assim, ter esse feedback é muito importante para a gente, para saber que a gente está no caminho certo. E com certeza aí a gente vive um processo de melhoria contínua o tempo inteiro. Nossa solução hoje já é bem completa, mas não é complexa, é o que a gente costuma dizer.
tá? Mas a gente ainda sabe que a gente ainda tem muito a melhorar o dia a dia de vocês, tá? Então, assim, a gente conta aí com essa parceria para a gente poder estar crescendo cada vez mais, tanto a Mais Controle, quanto ajudar a construir o Brasil e ajudar a fazer a empresa de vocês crescerem também. Não, ótimo, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer aí o Marcel, a Vanessa, que está dando show aí no sistema, está realmente facilitando. Eu acho que é como eu vou dizer, fica um feedback aqui, né, da parte de gestão, que tem que ter uma pessoa dedicada no sistema, tem que ter uma pessoa, né, que vai alimentar o sistema, que vai cobrar do Felipe a informação, ou do Joãozinho, do Pedrinho, de todo mundo que está envolvido, e assim nós conseguimos, por indicação de vocês, se não fosse a indicação de vocês, na hora, coloca uma pessoa assim, coloca outra pessoa assim, se vocês indicarem, a gente está conseguindo, né, cumprir essa primeira etapa da primeira obra, e pela promessa também, até para ajudar no paradigma de quem vai começar, a segunda e terceira é melhor, né? Com certeza, com certeza. Não desiste de melhoria contínua. Uma situação difícil, tem que estar lá colocando informação e tá um pouquinho batendo cabeça. Não desiste na primeira, vai na segunda, vai na terceira. Porque a importância de fazer isso dar certo, não é nem importância, né? É a sobrevivência fazer isso dar certo. A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes no início do ano passado. Eles disseram economizar, em média, Felipe e Vanessa, que a gente vem nos ouvindo aqui, 2 horas de trabalho por dia. Olha só, o sistema, ele ajuda as empresas, os profissionais, as pessoas, a economizarem, em média, 2 horas de trabalho por dia, todos os dias, imagina. E ainda dentro dessa pesquisa, as pessoas que responderam a pesquisa disseram que aumentaram o faturamento da sua empresa em até 30% logo no primeiro ano. O que a gente identificou é que, assim, que a gente entendeu dessa pesquisa aqui, a economia de tempo fez com que o gestor saísse do operacional e trabalhasse no estratégico, ou seja, ele pudesse buscar por mais negócios para a empresa, ou utilizar o tempo para ficar com a família também. A gente pegou, uma vez eu estava num evento, foi um evento, acho que foi em Florianópolis, e eu perguntei para um cliente nosso, o Braz, qual que é o principal ganho do sistema para você? Juro para vocês, ele olhou para cima e falou assim, qualidade de vida. Fez assim com a mão, assim, falou assim, qualidade de vida. Então, assim, além do sistema, claro, entregar o que ele promete, que é organização, mais gestão das informações, resultados rápidos, economia de tempo, é qualidade de vida. É ter o que você acabou de falar, Felipe, é ter certeza que as informações elas estão sendo bem tratadas e não ficar batendo aquela cabeça ali do Excel. Eu falo isso com experiência. Quantas vezes eu fechei um relatório que depois de um mês da obra, que já ter acabado, eu falei, rapaz, eu esqueci de lançar aquela compra aqui. Então o lucro que eu achei que tinha sido 10% foi para 4%. Sim, dando um exemplo aqui. Sim, chute. Mas assim, já aconteceu algumas vezes. O problema, tu falou assim, ó, o lucro foi de 6 a 4, tudo bem. Mas isso não te dá qualidade de vida. Tu saber que tá lá, acho que a qualidade de vida é a sensação, não é nem o número, se foi A ou B. Não, tem a sensação, é que eu falei da segurança, não, tem a sensação que as coisas estão sendo organizadas por ali. E, claro, ele é vivo, né? Porque a gente está sempre alimentando e está sempre modificando, está sempre, né, novas obras vão acontecendo, novos elementos, mas a gente sabe que tem um norte, um caminho, um suporte, que é fundamental, como eu falei, não tem como viver sem isso. Se alguém não tá vivendo isso ainda, porque sabe do obstáculo não, do desafio que é fazer esse processo dar certo. A pessoa tem que se organizar, tem que estar alimentando, tem que estar vendo, tem que estar gerindo, né? É mais uma atividade para o líder. Só que é uma atividade que, como tu já falou, vai trazer lucro, vai aumentar agora uma atividade, mas vai diminuir outras, porque vai gerir melhor o tempo. Né? Então, mas precisa fazer. Se não der o primeiro passo, não vai viver essa vida, né, de prosperidade, abundância, tranquilidade, qualidade de vida. Exato. Né? Precisa dar esse primeiro passo. É isso que o Tecnova vai fazer, vai puxar a orelha de todo mundo. Vocês não podem falar assim, meu cara, tu tá dormindo no ponto, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo tempo lá, né, fazendo tudo errado. Né? Nós estamos aí para dizer isso. Né? E nós optamos em fazer a Casa Carbono Zero, não na planilha de Excel. Né? Fazer com o melhor que existe, né? Começar certo. Porque é assim, outra pergunta para a gente finalizar aqui. Existe data? Quando eu começo? Eu preciso ter um tamanho? Eu preciso esperar um tempo? Quando eu começo a usar mais controle? Bacana. Bom, geralmente é importante que a empresa que execute obras, seja ela uma construtora, uma incorporadora, uma empresa de serviço, ela tem obras como atividade principal. Tudo bem que existem clientes que a obra não é a atividade principal, às vezes ele é um empresário de outro setor e ele tem uma parte ali da renda dele são obras, mas ele tem a consciência de que ele precisa de ter gestão. Então, geralmente, ele contrata uma pessoa, que nem você falou, para poder alimentar o sistema. Mas, geralmente, a empresa que possui obras como atividade principal, obras rodando simultaneamente,
ou uma obra atrás da outra. Às vezes eu faço uma obra por vez, mas é uma incorporação de 10, 20, 30, 50 milhões. Então, assim, depende do porte da obra. Isso pra gente, isso é meio transparente, tá? O importante é ter obras como atividade principal, obras simultaneamente ou uma atrás da outra, ter uma pequena estrutura administrativa que seja o gestor da empresa e uma pessoa no administrativo para estar alimentando, que nem a Vanessa faz aqui, lançando financeiro, fazendo o processo de compras, enfim. E ter a consciência de que ele precisa de ter ter as informações organizadas para a empresa dele se perpetuar. Então, eu diria que esse é o critério, geralmente, que a gente leva em consideração para uma empresa optar por adotar um sistema. E até complementando aqui, Felipe, quando as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, podem ir lá no nosso site, ou então através do seu link, lá se cadastrar, elas vão ter a opção ali de contratar o nosso sistema, tá? O sistema, além dele ser muito intuitivo, muito fácil de mexer, toda a rotina do nosso sistema, para a gente ajudar nesse processo de adoção inicial, toda a rotina, toda a tela do sistema, tem um playzinho, tem um videozinho, um tutorial, que a pessoa consegue clicar e assistir o tutorial ali na hora que ela quiser, tá? Fora isso, tem tutoriais em texto também, porque tem gente que prefere ler texto, setinha e tal. Tem vídeo, tem setinha. A gente tem um suporte em horário comercial, ele é gratuito e ilimitado, tá? Fora isso, a gente tem também aulões semanais, que acontecem 2 ou 3 vezes na semana, depende da semana. Que todo início de mês ele roda um ciclo, que começa na configuração e vai até na parte de financeiro, fluxo de caixa, conta bancária, enfim. A gente passa por todos os módulos do sistema. Esse aulão, ele acontece nessas 2 ou 3 vezes por semana, às 11 horas, e ele é ao vivo. A pessoa pode entrar ali e tirar dúvidas. E fora isso, a gente tem alguns pacotes de implantação, tá? Que começa na implantação padrão, que são 4 encontros individuais com a empresa que nos contrata, tá? Para poder entender ali realmente as necessidades e dar ali o direcionamento por onde começar. É uma metodologia que a gente segue um checklist, a gente passa algumas tarefas. E foi até uma outra conversa que a gente teve, eu até te falei que 80% das empresas que passam pelo processo de implantação, elas engajam na nossa ferramenta. Eu acho que tu está sendo muito querido, assim, muito polido em falar como é que tem que ser, mas eu vou dar um show de orelha em quem estiver assistindo, escutando. Se a pessoa tem uma construtora com uma ou mais obras, contrata alguém específico para fazer o sistema urgente, porque se tu não começar logo, né? Mas eu não tenho tempo, a minha equipe, contrata um exclusivo para fazer isso, né? Uma pessoa dedicada para cuidar do sistema, porque tu vai ganhar tempo, dinheiro, qualidade de vida e velocidade, né? Eu não vejo como fazer uma obra sem isso, né? A pessoa, né, por menor que seja, mas é custo, não é custo, é investimento, tudo isso que a gente falou, né? Investimento já é lucro logo no segundo, terceiro mês, né? Investimento a longo prazo, não, tu vê o dinheiro logo, tu vê o resultado logo. Eu achei bacana o que você falou também, porque na nossa figura, como a gente entrega a solução, a gente não tem muito essa abertura para fazer esse puxão de orelha ou balançar o tapete, sabe? Então, assim, por isso que a gente está aqui com essa parceria, para a gente se dividir ali, cada um no seu setor, vamos dizer assim, né, na sua área, né? E não adianta o cara lá da defesa querer sair correndo e meter o gol, sabe? Tem que ter cada um na sua posição. A gente entrega a solução, o conceito, a metodologia, a gente parte do princípio que ele entende, entendeu? E às vezes não entende, esse que é o danado. Eu falo com construtores e engenheiros o dia inteiro, e muitos construtores têm uma mega empresa, têm uma mega estrutura, eles têm um potencial enorme, mas eles ficam focando no problema, eles ficam focando na falta de mão de obra, eles ficam focando naquele problema mínimo que incomoda eles, que já é um problema corriqueiro. Eles, cara, para de focar nesse problema, eles não se vejam como grande, eles têm medo de várias coisas. Cara, tu tem medo é porque não está claro na tua frente as coisas, precisa ter clareza. E o primeiro ponto de ter clareza é tu ter os números na mão, né? Então, começa por aí, começa com os números que é o mais fácil, né? Para isso, eu não tenho tempo, contrata alguém. Mas é muito complexo, difícil. Essa pessoa vai ter até videozinhos e tutoriais em cada tela. Então não tem a Vanessa, né, mesmo falou, é muito simples. Então não tem desculpa para a pessoa não usar, né? Agora, se ela não entender o jogo ainda, talvez ela nem vai escutar esse vídeo aqui, ela nem vai começar a ver o nosso vídeo, né? Mas se ela tá aqui escutando nosso vídeo, ela já entendeu o jogo, ela já entendeu o que ela precisa, e acho que tem que começar pelo paradigma mesmo, né? Ela tomar a atitude, fazer, aí depois ir lá, fazer as aulas, por mais que é o gestor que não vai estar, às vezes, dominando a ferramenta, mas tem que entender, tem que passar lá pelo processo, né? E isso vai mudar, com certeza, a vida dela, né? Porque, como esses que eu tô falando, né? De muitos que eu falo que não escalaram, não estão crescendo, é porque não tem clareza, e assim
a partir de ter clareza dos números, eles vão ganhando clareza no emocional, clareza no contratação, clareza no entender as pessoas, aí cada vez vai tendo clareza em outros processos da empresa, que não é só números, né, é muita gestão, e aí o mais controle vai ajudar a controlar não só o software, mas a vida de todo mundo. É isso aí, fico muito feliz aqui de estar participando aí dessa missão aí de vocês também, saber que tem pessoas também dedicadas aí a ajudarem outras empresas, outros empreendedores, gestores, do setor da construção, que é um setor, assim, realmente muito carente de tecnologia, muito carente de informação, muito carente de agilidade. Então, muito nobre aí o trabalho de vocês e ficamos felizes em estar juntos aí nessa empreitada. Valeu, então. Muito obrigado, Marcel. E se você ficou interessado e quiser saber mais sobre o sistema Mais Controle ou sobre a Casa Carbono Zero, entre no nosso site tecnaobra.com.br e confira mais informações. E já se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo, que você estará nos ajudando muito. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!